Olá! Tem alguém? Ainda não. Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar, esqueci de colocar o tema aqui, mas vai ser suplementação na gravidez. Deixa eu colocar o tema. Suplementação na gravidez. Oi, Pati! Hoje eu estou com uma companheirinha, né? Hoje quis me acompanhar aqui, por isso que eu tive que fazer o ao vivo mais cedo também. Bom, hoje eu até falei sobre maternidade, né, nos stories, então pra gente ver realmente como é que são as coisas. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre suplementação na gestação. Na verdade vai ser um ao vivo que eu quero que seja mais prático, sabe? Eu vou mostrar, por exemplo, uma tabelinha que eu tenho comparando, né, os suplementos da gestante. E vou mostrar alguns outros também que eu acho bem legal pra gravidinha aí que quiser comprar, ou se for algum nutricionista assistindo aqui o ao vivo, que recomende, né, para a paciente, caso não faça a suplementação manipulada, tá? Então, primeiro assim, é importante ter a suplementação durante a gestação? Sim. Uma vez me perguntaram na caixinha de pergunta, essa dos stories, se precisa suplementar mesmo que os exames sanguíneos, né, em relação ali às vitaminas e minerais estejam ok. E minha resposta, minha opinião é que sim. Claro que depende muito ali dos valores, né, enfim, mas ainda mais se for uma suplementação manipulada, a gente consegue ajustar isso muito bem de acordo com a necessidade da paciente. Mas por que é interessante fazer a suplementação mesmo de uma forma profilática, né? Por quê? Porque a necessidade durante a gestação, a necessidade dos nutrientes, de vitaminas e minerais aumenta bastante. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, a necessidade de ferro, por exemplo, praticamente triplica durante a gravidez. Às vezes no início da gestação a gente inicia com uma necessidade média ali de 20, 27 miligramas de ferro e no final da gravidez a gente já está precisando suplementar 60 miligramas de ferro, dependendo, claro, como estiver esse exame de sangue, mas na maior parte, no geral, na maioria, é dessa forma que funciona. Então assim, a gente precisa sempre acompanhar os exames de sangue, claro, para realmente analisar a necessidade dessa suplementação. Mas, no geral, a gente precisa, sim, da suplementação, né, de polivitamínico durante a gravidez. Concorda? Ai, não sei não. Concorda, né? Então, a suplementação é importante, até pensando também assim, hoje em dia, né, o solo, por exemplo, os alimentos em relação ao agrotóxico, em relação a realmente a disponibilidade das vitaminas e minerais. Então, é importante sim ter uma suplementação, tá? Outro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte, eu tô aqui com o meu resuminho, tá? Todo ao vivo que vocês me verem fazendo, eu vou ter resumo. Outra coisa que a gente tem que pensar, muitas vezes as mulheres pensam o seguinte, as gestantes, né? Pensam o seguinte, eu vou suplementar, eu vou usar a suplementação e vou comer qualquer coisa. Tô suplementando, então tanto faz. Mas o que a gente precisa prestar atenção? Às vezes você vai suplementar e não vai ver nenhuma diferença no seu exame de sangue. Às vezes você não vai ver diferença nos seus sintomas, né? Então, por exemplo, o que a gente tem que analisar? Não é só suplementar, por que também tem que cuidar da alimentação? Porque às vezes aquela mulher não está digerindo tão bem o alimento, não está absorvendo tão bem o alimento, e isso serve também para os suplementos. Então, a absorção, muitas vezes, daquela suplementação não está adequada. E já aconteceu, por exemplo, de paciente suplementar e não ver diferença nenhuma no exame de sangue depois, de cápsula sair inteira quando faz cocô, por exemplo. Então, assim, a gente tem que ver sempre a ingestão,
do que a pessoa está comendo, a ingestão dos alimentos, como está essa digestão. Dessa forma a gente vê a digestão, aí depois a gente vê como está a absorção desses alimentos, dessas vitaminas e desses minerais, porque o que realmente vai ser absorvido é o que vai ser utilizado como nutriente. E aí isso vai ser realmente o status nutricional dessa paciente. Outra coisa também, às vezes a digestão tá até ok, enfim, mas a pessoa está tomando suplemento na hora errada. Então, por exemplo, às vezes a paciente está tomando vitamina D em um momento aleatório. Acorda e já toma, isso acontece muito, né? Como, por exemplo, gestante às vezes está tomando muito suplemento e já quer tomar tudo de uma vez. E aí já toma tudo de uma vez, enfim, independente da refeição, independente do momento. E aí, por exemplo, vitamina D, toma assim que acorda ou toma no meio da tarde, enfim. E aí não vê o impacto ali no exame de sangue. Por quê? Porque, por exemplo, a vitamina D, ela vai ser melhor absorvida junto com uma refeição gordurosa. Então, se, por exemplo, a cápsula que você está utilizando de vitamina D não é veículo oleoso, precisa ser ingerida junto com uma refeição mais gordurosa para você realmente ver efeito nos exames de sangue e no seu organismo, tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, quando a gente pensa em suplementação na gravidez, a gente tem que pensar nos exames de sangue e a gente tem que pensar nos sinais e sintomas. Por exemplo, essa paciente já está tendo algum sintoma de deficiência de ferro, mas no exame de sangue o ferro, a ferritina, enfim, tá tudo ok. Suplementa, porque ela tá tendo sintomas de uma deficiência de ferro. Às vezes teve uma queda, pode estar dentro da referência, mas para aquela pessoa não é dentro da referência, tá? Então aí que entra muito a individualidade. Isso que é importante. Bom, eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês, que é uma tabelinha até do meu curso para nutricionista, que eu mostro sobre suplementação, e eu vou mostrar aqui para vocês. Calma aí. Meu Deus, como é que eu viro aqui? Achei. Pronto. Aqui, ó, eu fiz uma tabelinha só pra gente ter uma ideia. Peguei alguns suplementos que são os mais consumidos pelas gestantes, o da Mater, o Materna e o Natélio. E aqui é o DRI, tá? Aqui atrás, que é a recomendação da ingestão diária, ou seja, a necessidade, digamos assim, geral, né? Pra gestante. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, ferro, de 30 vai para 60, por exemplo. Isso aqui é o que eu coloquei, é porque tem esses na maioria desses 3, mas ainda fica faltando muito nutriente, né? Por exemplo, magnésio, potássio, cadê esses outros nutrientes também, tá? E aí, por exemplo, não só isso, mas, por exemplo, aqui, B12. A necessidade, quando a gente olha aqui, ó, 2,6, sendo que a gente vê que tem suplemento 2,2, 3, 12, então varia, ó, mesma coisa, vitamina B6, variando também aqui, tá? Ó, vitamina A, diferença também que varia entre eles. Da Mater e Natélio, por exemplo, já não tem o magnésio. Então, é muito importante a gente olhar isso para a gente ter uma ideia, tá? Que esses polivitamínicos, eles não estão individualizando, eles são bem gerais e são bem diferentes entre eles, tá? Então, por exemplo, o suplemento não tem magnésio. Se essa paciente, vou dar o exemplo de alguma paciente minha, tá? Paciente está tomando da Mater, por exemplo, e tá tendo sintoma de deficiência de magnésio, eu vou saber por quê? Porque aqui não tem magnésio, tá? Então, é muito importante a gente sempre ir observando isso, sempre ver qual suplementação a paciente está utilizando, qual paciente a gestante está utilizando, para ir ajustando isso também, às vezes, com uma suplementação complementar, enfim. Por quê? Porque tem paciente, por exemplo, que realmente não gosta de suplemento manipulado,
Já atendi várias pacientes que preferem o suplemento esses de farmácia, pela segurança, enfim, porque não conhecem tanto a suplementação manipulada. Então, tudo bem, a gente vai manter a suplementação de farmácia, mas a gente sempre vai analisando, então, os exames de sangue e os sinais e sintomas, tá? Outro aqui que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Só pra vocês verem, eu quero que vocês vejam a diferença. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui já é um suplemento americano, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Ó, esse é o nome do suplemento, tá? Vou deixar aqui pra vocês olharem a escrita, porque eu não sou muito boa pra falar o inglês. E aí, só pra vocês terem aqui uma ideia, tá? Olha o tanto de nutrientes, de vitaminas e minerais. Então, assim, esse aqui tá muito mais completinho. Ó, tem vitamina K, tem iodo, tem zinco, tem selênio, tem manganês. Então, assim, esse aqui é muito mais completinho, tá? Então, assim, realmente tem diferença entre os suplementos, tá? Brasileiros e americanos. Até a forma, por exemplo, aqui, ó. Quando a gente olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, vitamina B12, tá? Aqui tá falando metilcobalamina. É a forma ativa da vitamina B12. Então, vai ter uma ação, uma absorção muito melhor. E quando a gente olha os suplementos brasileiros, já não estão nessa forma. Estão geralmente na forma de cianocobalamina. Então, isso é algo que a gente sempre precisa olhar também nas suplementações. E aqui, vou mostrar esse material aqui para vocês, também de ômega 3, que esse material aqui também é do curso Viva Bem de Consultório. E aí eu coloquei aqui ômega 3. O que a gente precisa analisar em suplementação de ômega 3 durante a gravidez? A gente sempre vai dar preferência para mais DHA, tá? Do que EPA, e no mínimo 200 miligramas de DHA. Então vai variar, né? 200 a 500 miligramas de DHA durante a gestação, tá? E aqui eu coloquei algumas marcas, as quantidades também de ômega 3 que a gente pode utilizar na gravidez. Então, esses são os que eu mais indico. Geralmente eu indico esse aqui, esse Mega DH, por quê? Porque é uma cápsula só, então assim, não precisa ser duas cápsulas durante o dia, porque já tem muita gestante que reclama muitas vezes do tamanho da cápsula, ou, por exemplo, do cheiro, do enjoo, enfim. Então, esse aqui é uma cápsula que a gente pode utilizar desde o início até o final da gravidez. E essa suplementação de ômega 3 a gente mantém durante o pós-parto, principalmente quando tiver em amamentação exclusiva, tá? E aqui eu deixo até uma dica também para as gravidinhas, por exemplo, que muitas vezes estão tomando o ômega 3, mas ficam enjoadas por conta do gosto de peixe. Tá? Então aí, por exemplo, essa questão do ômega 3, o enjoo. Minha dica é essa, colocar a cápsula no congelador e tomar, porque aí diminui, muitas vezes a mulher fica rotando, né, o peixe ali, e muitas vezes por conta disso para de tomar a suplementação de ômega 3. Se não tiver, em caso assim, o paciente não está realmente conseguindo consumir a cápsula, principalmente no início da gestação, eu falo, beleza, então vamos consumir pelo menos ali umas 2 porções de peixe durante a semana, 2 a 3 porções de peixe durante a semana, para tentar atingir uma quantidade de DH boa nesse período, tá? O melhor peixe, né, o peixe que eu mais recomendo é a sardinha, que tem uma quantidade muito boa de ômega 3 por porção, tá? Bom, tem por último, o último suplemento que eu quero mostrar para vocês é um que eu gosto de ácido fólico, que na verdade está na forma de metilfolato. Então a gente conversou já um pouquinho aqui no Instagram sobre isso, de metilfolato e ácido fólico. Depois eu posso até fazer um ao vivo só sobre isso. E tem esse suplemento que eu vou mostrar aqui para vocês, que a forma dele é metilfolato. E além do metilfolato, tem vitamina B12 e vitamina B6. E que são vitaminas ali do complexo B que agem também de forma cinética ali com o ácido fólico, com o metilfolato, tá? Tanto que, por exemplo, tem artigo que mostra o seguinte: quando tem um nível muito alto de ácido fólico,
e a gente vai acompanhando isso em exame de sangue, e baixo nível de vitamina B12 aumenta as chances, por exemplo, de diabetes gestacional. Então, por isso que eu tenho que ter em equilíbrio ácido fólico e vitamina B12, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, esse Zafolate, ó, ele tem aqui, ó, metilfolato, a vitamina E, vitamina B6 e vitamina B12, tá? Então, eu acho também uma suplementação muito boa, principalmente para o início da gravidez, né? Então, assim, os 3 meses antes de engravidar e até 12 semanas. Mantenha o metilfolato durante toda a gravidez, tá? E a gente vai acompanhando o exame de sangue. Bom, então é isso sobre suplementação na gravidez que eu mostrei aqui pra vocês. Gostou? Não entendi nada. Não entendeu? Bom, se tiver ficado alguma dúvida, então pode mandar direct, se quiser perguntar por aqui também. E aí, essa live não vai ficar salva, mas aos pouquinhos eu vou postando algumas coisas sobre o tema de suplementação, tá bom? Então é isso. Boa tarde, bom restinho de tarde e boa noite. E espero que vocês tenham gostado aqui da minha companheira.